Bora fazer as coisas. Vamos botar o nosso sistema para funcionar. Já está tudo aberto aqui para a gente começar. (13 de fevereiro de 2022), mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1. Deixa eu já começar a compartilhar a minha tela. Vou mostrar para vocês e dar uma repassada no que fizemos na aula passada. O código é CXBT BTY. Bom, aqui está um exemplo que nós... Deixa eu fechar aqui e abrir ele de novo. Nós começamos a pegar aquele exemplo que nós implementamos com acesso a banco de dados e estamos adaptando ele em uma nova versão, onde nessa nova versão nós usamos essa biblioteca JavaScript, EasyWe, e o ponto que nós paramos na aula passada foi esse aqui, ó. Nós conseguimos colocar já os dados aparecendo aqui na tabela, que na realidade é um data grid, né? Vamos dar uma repassada, que foi esse index.php que está na pasta EasyWe. Esse index.php, o que nós temos nele? Esse exemplo foi copiado aqui do site, vou até relembrar para vocês. Nós pegamos aqui na parte de tutorial, esse básico, esse CRUD aqui, ó. E eu vou até já fazer o download aqui novamente, porque nós vamos precisar... Aqui nessa página ele explica, ó. Vou voltar aqui em cima. Ele mostra o data grid, mostra a implementação da tabela com a barra de botões, já expliquei isso na aula passada. Aqui ele tem só um pedacinho do que seria esse get users. Por isso que eu vou fazer o download, porque fazendo o download eu tenho o conteúdo completo e posso abrir aqui e mostrar para vocês melhor como é que a gente pode resolver isso. Deixa eu descompactar aqui. Eu já vou abrir para que a gente possa fazer as adaptações. Então, recapitulando, nós estamos aqui no demo, fazendo funcionar nesse formato aqui, ó, para cadastrar, para alterar e para excluir. E aí nós estamos usando esse código que ele está mostrando aqui embaixo. Eu falei na aula passada que, a princípio, nós iríamos colocar igual, ou seja, usando a versão online dessa biblioteca, que contém códigos CSS e códigos JavaScript. E, mais para o final, eu vou mostrar como podemos, em vez de usar a versão online, usar uma versão nossa, sem depender desse site para nosso site funcionar. Bom, então vamos voltar aqui. Como é que isso aqui funcionou? Nós temos aqui a parte JavaScript e a parte CSS dessa biblioteca, usando ela online. Temos aqui uma tabela, lembrando que essa tabela, ela usa uma classe DataGrid da biblioteca JavaScript, que nós estamos usando o EasyWe, ó. E essa tabela, ela tem um ID, que é o DG, e uma URL. Essa URL, ela é processada
e o resultado dela é usado pela biblioteca JavaScript para alimentar os dados aqui dessa tabela. Então, eu posso até pegar isso aqui, ó, busca pessoas.php, para mostrar isso funcionando. Eu posso pegar aqui, ó, colocar aqui, ó, busca pessoas.php. Nós temos esse código aqui no nosso, ó, é esse cara aqui, que nós também fizemos ele na aula passada. É um código que pega a parte de conexão com o banco de dados, executa um comando select, lá na tabela de pessoas, colocando em ordem alfabética pelo nome. Isso aqui vocês aprenderam na disciplina de banco de dados. Processa esse comando select e o resultado ele é colocado dentro de um array. E depois esse array é transformado todo ele usando uma função do PHP, que é o JSON encode, para codificar isso no formato JSON, e por isso que aparece nesse formato aqui, ó. Esse formato JSON, onde os dados são colocados, é utilizado pela biblioteca JavaScript para, dentro desse table, inserir as linhas de acordo com o que veio lá do algoritmo busca pessoas.php. Ponto. Foi só isso que nós implementamos na aula passada. Só isso que nós copiamos. Colocamos o código, copiamos esse table, e agora nós vamos ajustar na aula de hoje para funcionar o botão de inserir. Esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Para fazer isso, então, esse busca pessoas, eu vou deixar ele aqui fechado. E deixa eu abrir para vocês agora, para vocês poderem dar... a gente ainda pode copiar isso aqui. Ó, então vamos voltar lá na biblioteca. Aqui tem um botão New User. Esse botão New User, que é esse cara aqui, ó, ele abre uma janela para o internauta preencher os dados. No nosso caso, não é user. É outra coisa, são pessoas. Percebam aqui também, ó, que o New User tem o onClick, que é a função JavaScript que é chamada quando o internauta clica nesse botão. Então, vamos adaptar o nosso. O nosso que está aqui tem o botão inserir. Ó, o botão inserir é esse aqui, ó, que não faz nada, ele não funciona por enquanto. Esse botão inserir, o que vai acontecer quando o internauta clicar nesse botão? Vamos chamar uma função JavaScript que se chama nova pessoa. Só que agora nós temos que criar essa função JavaScript. Para isso, eu vou buscar aqui, ó, a parte JavaScript que está aqui, ó. Aqui começa a programação JavaScript do site e vai até aqui no final, ó. Eu vou copiar esse pedaço e a gente vai implementar aos poucos. Vou copiar isso aqui tudo, vou colocar no nosso código. E agora eu vou tirar só a parte que interessa para a aula de hoje. Que são essas duas funções aqui, ó. Só esse pedacinho. Bom, a primeira coisa, a nossa função chama-se nova pessoa. Então, eu vou copiar aqui, em vez de new user, se chama nova pessoa. Quando ele chamar essa função nova pessoa, ele vai ter que abrir um formulário. Ó, o que acontece quando ele clica aqui, ó, no new user? Ele não abre uma janela, ó. Então, nós vamos ter que colocar essa janela no nosso código também. Essa janela é essa que começa aqui com DLG, ó. Vou copiar ela também e colocar lá no nosso código. E vou adaptar ela para nossa realidade. Então, antes do JavaScript, eu vou colocar essa janela aqui. Ó, então, agora eu tenho uma div que o identificador dela se chama DLG. Essa div, ela é uma caixa de diálogo lá da biblioteca. O tamanho está 400, mas eu já vou dar uma aumentada aqui para 600 pixels.
e tem algumas opções de configuração dessa janela de diálogo. A primeira que mais interessa aqui, ó, é que ela vai estar fechada. Quando você entrou na página fechada, verdadeiro. Então, ela já vai ficar fechada no começo. O que nós vamos implementar nesse formulário HTML? Aqui nós vamos colocar os campos que nós precisamos para o internauta preencher para que depois a gente possa inserir. Então, são esses campos, ó, nome, e-mail, nascimento, salário. Eu vou até pegar aqui. Vou copiar isso aqui para facilitar para mim. Os campos é nome, e-mail, nascimento, salário, senha, vai ter senha também, sexo e veículo. Bom, esses são os campos. Eu vou deixar aqui do lado anotado para mim não ter que ficar voltando toda hora. Bora lá, então. Então, eu vou apagar todos esses aqui e vou copiar. Pegando um, esse aqui é um, eu vou colocando ele várias vezes. Então, são 3, 6, 7 campos. Então, eu vou copiar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, coloquei 7 campos. O primeiro campo é o nome, o label. O que aparece para o internauta? Aparece nome. É um do tipo texto e é de preenchimento obrigatório. O segundo campo é e-mail. Então, ele vai se chamar... Aqui é o nome do campo. E aqui é o label que aparece para o internauta. E-mail. Ele tem aqui, ó... Obrigatório. Vou deixar text box por enquanto. Depois a gente aprimora se for necessário. O próximo é nascimento. Nascimento. O próximo é salário. Depois de salário, senha. Senha. Depois, sexo. Nas próximas aulas nós vamos melhorar isso aqui, tá, gente? Eu só quero fazer funcionar hoje. Nas próximas nós vamos usando os outros recursos que a ferramenta oferece. E por último, veículo e veículo. Pronto. Então, olha só. Vou salvar isso aqui. E deixa eu mostrar para vocês que a parte de abrir a janela já vai funcionar e vocês vão entender por quê. Ó, deixa eu explicar passo a passo aqui o que foi implementado aqui. Vou colocar toda a imagem na tela. Eu acrescentei essa div, copiada lá do outro site, né? Com identificador DLG, que vai ficar fechada. E tem um formulário HTML com esses campos que nós colocamos aqui. Lembre-se que essa div se chama DLG. Aí, quando o internauta clicar no botão inserir, que vai chamar a função JavaScript nova pessoa, a função JavaScript nova pessoa é essa aqui, ó. O que ele faz? Ao executar esse algoritmo que está na função nova pessoa, ele vai pegar... Aqui nós temos uma programação em jQuery, que é também uma biblioteca JavaScript, tá? Vai pegar o elemento com o ID DLG, vai abrir a caixa de diálogo, vai centralizar e vai colocar um novo título, que seria nova pessoa. Vou salvar isso aqui. E essa parte de já abrir essa janela tem que começar a funcionar. Então, eu vou atualizar isso aqui. Pronto. Na hora que eu clicar nesse botão inserir, já tem que funcionar a parte de abrir essa janela aqui. Ó. Então, já funcionou. Abriu uma caixa de diálogo, que é isso aqui que eu estou movimentando. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse EasyUI, esse caixa de diálogo aqui que tem lá na ferramenta. Tá? Ela... Quando eu entro no site, ela fica fechada, mas quando eu clico no botão inserir, ele aciona, através desse on-click,
a função nova pessoa, e a função nova pessoa abre essa caixa de diálogo centralizada e coloca o título de nova pessoa. Na sequência, ele pega um formulário com identificador FM e faz clear. Esse formulário FM é esse formulário que tem aqui com os campos. Então, se tivesse preenchido alguma coisa antes, foi limpado. Por isso que isso aqui aparece em branco, sem nada preenchido. Ó. Aquele clear faz essa limpeza desse formulário. Fechou aqui, clicou, ó, inserir, abriu. Clicou, fechou. Inserir, abriu. Bom, então eu tenho a primeira etapa, que é mostrar essa janela de diálogo para o internauta preencher os dados. Isso já começou a funcionar. Abre a caixa de diálogo e limpa. Isso aqui daqui a pouquinho eu vou explicar, tá? Bom, outra coisa que vocês precisam entender aqui é o seguinte, que nessa caixa de diálogo que se chama, que tem o identificador DLG, ela tem aqui, entre as opções de ficar fechada verdadeiro, ela também tem botões nessa caixa de diálogo. E os botões dessa caixa de diálogo estão especificados em outro local que se tem o identificador que é DLG Buttons. Tá aqui, ó, é uma outra div com o identificador DLG Buttons. E aí os botões são esses dois aqui, ó. Save e esse outro aqui que é cancelar. Eu vou já mudar esse nome, em vez de save vai ser salvar, em vez de cancel vai ser cancelar. Só de alterar isso aqui, ó, vocês vão perceber, ó, quando tinha o inserir, ó, era save e cancel, tá vendo? Agora, quando eu vou atualizar aqui, a mudança que eu fiz lá já vai valer, ó. Aqui, ó, salvar, cancelar. Por quê? Na hora de cadastrar uma nova pessoa, o internauta vai preencher esses dados, depois de preencher, ele vai clicar no botão salvar. É isso que nós temos que fazer funcionar na aula de hoje. Bom, próximo passo. Então, recapitulando aqui dentro do nosso código. Nós temos uma caixa de diálogo que fica fechada. Quando ele clica no botão inserir, chama-se a função nova pessoa, que mostra, abre a caixa de diálogo, limpa o formulário e define como URL save user. E aí nós vamos mudar o conteúdo dessa variável. A variável começa aqui, variável URL, sem nenhum conteúdo dentro. E nós vamos colocar aqui, ó, em vez de save user, vai ser salvar pessoa. Salvar pessoa. E nós vamos ter que criar esse algoritmo salvar pessoa que ainda não existe. Do mesmo jeito que nós criamos esse algoritmo aqui em cima, buscar pessoas, que também não existia, tá? Bom, antes de criar esse salvar pessoas, eu preciso mostrar para vocês aqui, ó. Clicou no botão inserir, preencheu os campos. Depois que ele preencher os campos, ele vai clicar no botão salvar. O que tem que acontecer quando ele clicar nesse botão salvar? Quando ele clicar nesse botão salvar, nós vamos chamar uma outra função JavaScript que vai se chamar salvar pessoa. E esse salvar pessoa é essa outra função aqui que eu já vou explicar como ela vai ser implementada, tá? Salvei, pronto. O que a função salvar pessoa vai fazer? Ela vai pegar o formulário com identificador FM. Vamos lembrar qual é esse formulário? É esse cara aqui, ó, OID FM, que tem todos aqueles campos que nós colocamos, que é onde o internauta preencheu os dados dessa nova pessoa. Então, ele pega esse formulário de identificador FM e faz o submit dele, ou seja, envia esses dados. Para onde? Para a URL. Mas qual que é a URL agora? É salvar pessoa. Então, quando clica no botão salvar, esse aqui, chama-se a função salvar pessoa e o formulário é enviado para a URL que está estabelecida. E lá nós vamos implementar o código para fazer
a inserção dessa pessoa dentro do banco de dados. Aí eu vou pegar aqui o algoritmo que eu fiz download. Eu fiz o download. O download está aqui, ó. Esse é o código completo do exemplo que nós estamos usando, que é o exemplo Save User, que está lá no site. Então, nós precisamos adaptar esse algoritmo para o nosso caso. Então, eu vou copiar isso aqui. Vou colar num novo arquivo que vai se chamar salvarpessoa.php. Vou criar ele aqui, ó. Criar arquivo, salvar pessoa.php, editando, colando. Então tá aí. Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos fazer alguns ajustes nesse arquivo, de acordo com o nosso cenário. Primeira coisa, como é que eu estabeleço conexão com o banco de dados? Nós já temos aqui, ó. Não é nesse. Nós temos aqui no buscar pessoas. Nós fizemos esse mesmo cara, ó. Conecta bd.php. Então, Ctrl+C, vou colocar igual aqui, ó. Então, estou incluindo aqui a minha conexão com o banco de dados. É o primeiro passo. Aí, isso aqui eu vou tirar. Não vou fazer essa validação por e-mail por enquanto. Eu vou tirar isso aqui. Bom, o que vocês estão vendo aqui agora é que o procedimento é relativamente simples. É uma variável string, cujo conteúdo string é um comando insert. E depois há o processamento desse comando aqui. Só que eu vou fazer isso baseado no nosso exemplo que a gente já tem lá funcionando. Que é quando nós implementamos o P... Deixa eu lembrar qual que é. Qual que nós fizemos de inserir? Não é esse, não é o P14. Eu acho que é o P11, deixa eu ver. O que faz insert. Não é o P11. P12? P12. É o P12 que faz o insert no nosso caso. Então, eu vou copiar esse pedacinho aqui, ó, para facilitar a nossa vida. Fechei? Então, aqui, ó, eu vou colar e vou ajustar. Então, temos conexão com o banco de dados. E agora, o nosso comando insert aqui, ó, ele só precisa estar em consonância, em acordo com o nosso formulário. O nosso formulário, deixa eu achar ele aqui de novo, é esse aqui, ó. Eu posso ajustar o formulário. Eu acho que vai ser mais fácil do que ajustar o comando, ó. Então, e nome, e carro, e senha, e sexo, e nasceu. Esse nasceu aqui está com S maiúsculo, ou minúsculo. E nasceu, e e-mail, e salário. Então, eu vou lá. Então, em vez de nome, vai ser e nome. Em vez de e-mail, e e-mail. E nascimento, não, e nasceu, tá lá, né? E nasceu, e salário, e senha, e sexo, e veículo. Confirmar se é isso mesmo? Opa, também não é aqui. Cadê o código? Aqui. E nome, e carro, e senha, e sexo, e nasceu, e e-mail, e salário. Então, o salvar pessoa vai ser chamado, enviando os dados do formulário, a gente monta o comando insert, processa esse comando insert, só que aí, se deu certo, nós não vamos simplesmente dar essas mensagens aqui. Aí, isso aqui, nós estamos falando com a API lá do EasyWe, e eu tenho que responder nesse padrão JSON. Então, se der algum problema na hora de cadastrar a pessoa, eu tenho que retornar
um código JSON, que é uma variável, um índice de um array que se chama erro.msg, e aqui eu tenho que avisar que falhou o cadastro da nova pessoa. Essa é a mensagem que eu vou mandar. E se deu certo, eu vou devolver um outro JSON para apagar isso aqui, que eu já não preciso mais, eu trouxe só de exemplo. Olha como o código fica pequenininho. Aí eu vou devolver um outro JSON, um array, onde? Aí, esses campos aqui, ó, eles têm que ser os mesmos campos que nós temos aqui da tabela, ó. Então, é código, nome, e-mail, nascimento, tá? Eu vou até copiar isso aqui para mim não ter que ficar olhando toda hora. Então, vamos lá. Cadê? Aqui. Então, o primeiro é código. Porém, essa função aqui, ela é da versão antiga do MySQL. E não é do MySQLi que nós estamos usando agora. Então, eu preciso mudar isso aqui, ó. Vou deixar um 0 por enquanto, que depois eu mudo, tá? Então, código, nome. O próximo é e-mail depois do nome. O próximo é nascimento. Depois de nascimento é salário. Deixa eu colocar mais aqui. Depois de nascimento é salário. Depois de salário é senha. Depois de senha é sexo. Depois de sexo é veículo. Deixa eu Ctrl+C, Ctrl+V. Sexo, veículo. Sobrou um, vou apagar ele. E tudo isso tem que receber os correspondentes aqui, ó. O nome vai receber inome. O e-mail tem que receber esse e-mail. O nascimento é o nasceu. O salário e salário. Senha e senha. Os mesmos dados que eu recebi para fazer a inserção, eu monto isso aqui dentro de um array PHP, passo para a função JSON encode, para codificar isso no padrão JSON, para devolver lá para a função lá que foi chamado aqui, né? Então, agora o sexo é sexo. E depois de sexo, o último é veículo, que se chama carro. Pronto. Deixa eu mostrar agora. Vamos ver se vai funcionar. Vou salvar. Então, ó, lembre-se que quando nós estivermos falando de salvar pessoa.php, o que nós temos? Um algoritmo que estabelece uma conexão com o banco de dados, monta um comando SQL com insert, pegando os dados que foram enviados pelo formulário, processa esse SQL, se deu certo, ele monta essa resposta em JSON, se deu errado, ele também devolve esse código JSON com um erro de mensagem. É só isso que o salvar pessoa faz. Então, retornando aqui para o nosso index.php, vamos recapitular aqui. Clicou no inserir, chama a função nova pessoa. Ao chamar a função nova pessoa, abre a caixa de diálogo, centraliza e bota o título nova pessoa. Limpa o formulário FM e fala que a URL agora é salvar pessoa. Então, é isso que acontece agora, ó. Deixa eu atualizar aqui. É isso que aconteceu. O que eu acabei de explicar no algoritmo é o que vocês acabaram de perceber acontecendo aqui. Beleza? Próximo passo. Aqui, ó, quando ele digitar todos os dados e clicar no botão salvar, onde vai acontecer isso? Ele está aqui, clicou no botão salvar, então será acionado a parte salvar pessoa
do nosso algoritmo JavaScript. Esse salvar pessoa está aqui, ó. O que ele faz? Pega o formulário FN, que é onde o internauta preencheu os dados, faz o submit dele, ou seja, envia os dados preenchidos pelo internauta para onde? Para a URL. A URL é salvar pessoa. Essa URL vai receber, fazer o processamento e, em caso de sucesso, o que ele faz? Avalia o que veio de resultado. Se tem aquela mensagem de erro, ele vai dar a mensagem de erro aqui. Caso contrário, se não tem a mensagem de erro, o que ele faz? Ele pega o DLG e fecha novamente. Então, o que significa isso? Quando eu clicar nesse botão salvar, se deu tudo certo, essa janela aqui vai ser fechada assim, ó. Fecha essa janela, e aí ele pega o DG DataGrid e faz um reload. O que é o DG DataGrid? DG DataGrid é essa DG aqui, que é um DataGrid. Esse DG aqui, ele faz um reload. O que é fazer um reload? Processar o busca pessoas novamente para preencher essa tabela novamente. Então, percebam que o processo de inserir lá do salvar pessoa deu certo, não deu esse erro, então ele fecha essa janela de diálogo onde o internauta preencheu os dados e carrega o DataGrid de novo para aquela pessoa que acabou de ser inserida aparecer nos dados. Isso tudo na teoria. Agora, na prática, nós vamos ver se isso vai funcionar. Então, vou inserir uma nova pessoa aqui, inserir, vamos botar aqui uftn, e-mail uftn@uftn.com, data de nascimento da UFTN. Por enquanto aqui, ó, tá tudo texto, nós vamos melhorar isso depois, ó, o campo senha não está nem colocando oculto, precisando mexer isso. Veículo XPT 2020. Vamos ver, clicou no botão salvar, fechou, inseriu, porque já apareceu aqui, ó. Precisamos melhorar a visualização desses dados aqui. Eu vou fazer um ajuste nessa tabela aqui antes da gente prosseguir, tá? Percebam que alguns dados estão ok, outros não. O nascimento aqui tá com problema e o veículo aqui também está com problema. Então, vamos agora fazer os ajustes. Primeiro, eu quero aumentar a visualização dessa janela. Então, esse salvar pessoa já funcionou, não preciso mexer nele. Vou fechar ele. Aliás, vou ter que mexer sim, porque a data não está salvando corretamente. Então, vou ter que fazer o ajuste lá, tá? Bom, mas antes de fazer o ajuste lá, eu quero fazer um ajuste aqui, ó. O código está com 50 de tamanho, o nome eu vou pôr 90, o e-mail eu vou pôr 90, o nascimento 50, salário 50, senha. E de 700 eu vou aumentar isso aqui para 900, vamos ver se vai ficar bom. Atualizando a página. Ficou melhor. O código está 50, está muito, pode diminuir o código. Vou pegar o código que está 50, vamos passar ele para 30. Salvou. Atualizou. 30 foi suficiente, ó. Nascimento pode aumentar um pouquinho, né? Então, vamos aumentar o nascimento um pouquinho, de 50 para 60. Salvou. Atualizou. Já melhorou. Acho que assim, a princípio, tá bom. Depois a gente melhora mais, tá? Bora lá, vamos inserir mais uma pessoa. Inserir uma pessoa. E-mail. @ponto. Data de nascimento. No nascimento nós estamos com problema. Viu que na hora de inserir do usuário anterior deu errado. Eu vou colocar uma aqui no padrão anterior, seria nesse padrão ano, mês e dia. Salário. 90 mil. Senha. Sexo. M, veículo. Salvar. Bom, tá aqui, ó, foi inserido o e-mail tá ok, a data de nascimento agora funcionou, percebam então que eu tenho que, a data de nascimento tem que ser informado nesse padrão, mas nós vamos corrigir isso melhor. Mas eu tenho um problema aqui ainda, no veículo. O veículo não está sendo cadastrado. Vamos abrir aqui o banco de dados para a gente relembrar como é que é esse banco de dados.
Bom, eu não lembro de cabeça qual que é o banco de dados. Para mim descobrir isso, eu tenho que abrir o Conecta BD aqui para ver quem é. É o banco de dados 7/11/22. 7/11/22 é esse aqui, com essa tabela de pessoas. Então, vamos dar uma olhada aqui. O que nós temos? O veículo é um char de 10. Char de 10. Por que ele não está aparecendo e por que ele não está sendo salvo? Vamos descobrir. Volta aqui. Esse aqui agora eu posso fechar. Isso aqui. Tá, vamos abrir de novo aqui. Veículo. O nome do campo aqui é veículo. Como é que está sendo envolvido? Aqui na hora do internauta preenche, o nome do campo é veículo, mas na tabela se chama veículo. Bom, ele está trazendo os dados porque outros veículos trouxeram os dados. No nosso caso, o problema é que nesses últimos que nós inserimos, cadê veículo? Ó, ele não inseriu o campo veículo, tá vendo? O campo veículo ficou vazio. Então, o nosso comando de insert provavelmente está com algum problema. Vamos ver. Nosso comando de insert está no salvar pessoa. O salvar pessoa, o veículo, ele está como request e carro. Aqui está certo, veículo, só que aqui o request é e carro. E lá no formulário, como é que está onde o internauta preenche? Está aí veículo. Aí não funciona mesmo. Porque o internauta preenche num campo chamado veículo, e na hora que a gente monta, a gente tenta pegar no carro. Então, não vai funcionar. Então, deixa eu pegar aqui o correto, que é veículo. Colocar aqui veículo. Vou salvar isso aqui. Salvou. Provavelmente o próximo que a gente... Eu vou aumentar isso aqui na vertical também. Deixa eu ajustar isso aqui na vertical. Salvar a pessoa, nós vamos ter que mexer. Para ajustar essa caixa de diálogo na vertical, ele está 900 na horizontal, vamos aumentar aqui para 450, salvou, atualizou, aumentou na vertical, beleza? Então vamos inserir um novo, provavelmente agora nesse novo o veículo vai funcionar. Então vou colocar aqui uma agora, e-mail, @bbb.bbb. Nascimento, nós vimos que tem que ser no formato ano, mês, dia, salário, senha, sexo, veículo bug. Salvar, agora funcionou. Então, nós identificamos que nós estávamos falhando na hora de montar o comando insert para inserir esses dados dentro da tabela. Bom, o objetivo da aula de hoje está praticamente atingido, que é fazer esse botão inserir funcionar, que é permitir que o internauta preencha os dados, e esses dados, ao clicar no botão salvar, esses dados vão para dentro do banco de dados. O objetivo macro da aula de hoje está atingido, mas nós podemos fazer algumas melhorias aqui, tá? Vamos a essas melhorias. Primeira coisa que eu quero melhorar. Deixa eu mostrar aqui. Na hora que ele abre a janela de inserir, o nascimento aqui está cortando, ó. O nome tá beleza, e-mail aqui, mas o nascimento está cortando. Onde eu ajusto isso? Vamos descobrir. Cadê o nosso? Eu posso fechar esse salvar a pessoa. Vamos lá, cadê o meu código, que eu já não sei onde está? Achei. Então, esse aqui é o formulário que tem lá os campos para o internauta preencher. Aquilo que nós vimos lá é o label. Salário,
nascimento, e-mail, nome, é o label, é o que aparece aqui, ó. O tamanho que está aqui deve ser o tamanho padrão, porque eu não especifiquei aqui no meu código nenhuma informação referente a label. E nós estamos fazendo referência a um elemento box de texto da biblioteca Isui. Importante agora que eu vou mostrar para vocês como consultar a documentação dessa biblioteca para me saber como é que eu faço esse ajuste que eu desejo. Eu quero mexer no tamanho do label, porque o nascimento está truncando, e eu preciso saber como é que eu faço esse ajuste. Então, eu vou lá na documentação. O item que nós estamos falando é da questão do label. Então, vou procurar aqui onde é que fala de label aqui. Aqui do lado esquerdo, ó. Bom, aqui é um label, mas é um label de um text box. É um label de um box de texto. Então, abrindo o item box de texto, aqui ele deve me explicar como é que eu faço. Aí, ele está me falando de todas as propriedades que eu posso ter quando eu estiver trabalhando com um text box. Quais as propriedades eu tenho? Tem tamanho, altura, bar, e ó, ao label. E eu tenho aqui, ó, tamanho do label. O tamanho do label, ele está automático. E ele é especificado em número. Então, se eu pegar esse cara aqui, tamanho do label, e lá no meu código, que eu nunca acertei agora, o que está cortando é nascimento. Então, se depois de label eu vier aqui na frente e especificar que o tamanho do label é, sei lá, vou chutar 90. Especifiquei aqui, ó, tamanho do label 90. Se funcionar, eu vou ajustar todos com o mesmo tamanho. Salvar. Depois que eu salvei, atualiza a página, atualizou, inserir. Ó, veja que aumentou o tamanho do label, mas ainda não deu 90, tá vendo? Vamos trocar de 90 para 100. 100 pixels, tá, gente? 100 pixels. Salvou, atualiza, clicou no botão inserir. Ó, 100 foi o suficiente, agora o nascimento aparece completamente, ó. Posso pôr todos para ficar igual. Aproveitando o exemplo, olha só. Outro parâmetro que eu poderia utilizar, a posição do label. A posição do label, o padrão é antes, mas eu posso especificar com uma string, e eu posso colocar antes, depois ou no topo. Eu vou colocar essa posição aqui no topo só para vocês entenderem. Então, eu vou copiar essa posição do label e vou usar esse top aqui para vocês verem o que acontece. Então, no caso específico, só do nascimento, eu vou falar que a posição do label que eu quero é top. Só para vocês entenderem o que acontece. Salvou. Atualizou. Quando eu clico no botão inserir, percebam que agora a posição do label do campo nascimento é no topo e não mais nesse padrão que está aqui. Então, isso permite que você faça ajustes aí no seu formulário da forma que você achar mais interessante. Bom, feito isso, vou tirar isso aqui. E eu achei que o tamanho de 100, o tamanho do label ficou legal. Então, eu vou copiar. E vou colocar 100 em todos, porque eu quero que meu formulário fique igual. Todos os meus campos têm o tamanho do label 100. Salvar. Atualizar. Inserir. Aí, ó, agora todos ficaram com 100, ficou bonitinho, certo? Outras coisas que eu posso melhorar. Sexo. Não precisa de um campo desse tamanho aqui, ó. Até porque o cara vai digitar qualquer coisa aqui e não faz sentido. Nesses campos sexo aqui, ó, eu tenho uma opção melhor. Que seria, vamos lá no demo. Nós temos a opção de, deixa eu ver qual que seria legal aqui. Talvez um checkbox.
é um check, ele pode escolher um ou outro, né? Seria o rádio box. Rádio. Tem vários rádios aqui, ó. Deixa eu ver esse rádio. Esse seria legal, porque eu ponho para ele escolher entre o feminino e o masculino. Como é que eu uso esse cara? Eu coloco aqui as opções, ó. Certo? Então, eu vou tentar usar esse cara. Tem o name, o nome é igual, o valor é diferente, o label é diferente, mas o nome é igual. Então, eu vou copiar só 2 desse cara, vou colocar no nosso código. Então, no caso do sexo, que estava desse jeito, passará a ser desse outro jeito aqui, ó. Eu vou colocar 2 campos. Posso até pôr junto, assim, que eu acho que vai ficar melhor. Fica só em 2 linhas, o código fica melhor da gente enxergar. Beleza, label. Um é masculino, o outro é feminino. Feminino. E aí, os valores. Para o masculino, a gente coloca M, para o feminino, a gente coloca F. Aí, o nome seria e sexo, que é esse aqui que é o que interessa, ó. Eu acho que é só isso. Posso tirar esse nosso antigo aqui e deixar esse novo. Vamos cadastrar alguém agora desse jeito para ver se vai funcionar. Salvou. Atualizando a página. Atualizou. Então, agora aqui, ó, vai ficar só F ou M. Quer ver? Na hora que mandar inserir, olha o que apareceu aqui, ó. Eu quero melhorar, não gostei desse negócio aqui, não. Então, aqui, eu vou colocar, vou tirar esse div e vou deixar uma div só. Vou deixar os 2 inputs dentro de uma única div. Vamos ver o que melhora nisso. Atualiza, inserir. Ficou melhor, ó. Mas mesmo assim o masculino cortou aqui. Nós temos que colocar nele também a questão do tamanho do label de 100. Então, no masculino, o label a gente vai colocar de 100, no feminino também 100 para ficar do mesmo tamanho. Salvou. Atualizou. Inserir. Agora ficou melhor. Vai. Ah, tá. Masculino é aqui, feminino é aqui. Beleza. Vamos tentar cadastrar um aqui para ver o que vai acontecer. Nome. Gustavo. E-mail gu@gu.com. Nascimento 1988, 10/30. Salário, senha, masculino, veículo. Vamos lá, salvar o Gustavo, vamos ver o que vai acontecer com o sexo. Gustavo está aqui, sexo M masculino. Oi. Será que não combina melhor com o combo box no lugar do contato de tudo? Também funciona. Eu acho que fica até melhor na tela. Combo box é esse cara aqui, onde ele traz uma listinha que você seleciona e você tem as alternativas para escolher. Também é uma opção legal. Bom, funcionou. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é um outro parâmetro que tem aqui que eu gosto muito. Vou voltar lá na documentação de novo, tá? Lá no Xbox de novo. Aqui, ó, ele tem um parâmetro, uma propriedade, vamos usar o termo correto, né? Que eu gosto muito, que é esse cara aqui, ó. Ou seja, então ele não vai mostrar aqui porque ele herda. Ele não está aqui, ó. É essa aqui que ele herda das propriedades dentro de Validate Box.
Deixa eu ver onde é que está esse cara. Aqui, ó. Esse cara, o que eu faço? Eu uso esse validador de tipo. Basta eu colocar ele lá e falar qual que é o tipo que eu quero validar, que ele já vai validar para mim. Quer ver que legal? Validador de tipo. Então, eu vou colocar ele no meu campo de e-mail, para ele validar e-mail para mim. Aqui no meu campo e-mail, tá e-mail. Então, eu vou colocar aqui, ó, validar esse campo como sendo tipo e-mail. Só de colocar isso aqui, deveria funcionar o seguinte, ó. Atualizou, inserir. Percebam que todos os campos estão vermelhos. À medida que eu preencho corretamente, eles ficam brancos. Esse aqui, ó. Percebe que aqui ficou errado, ó? Olha ele falando, ó. Por favor, entre com um e-mail, um endereço de e-mail válido. Então, essa validação aqui ele já fez para mim, ó. Só de colocar aquele item lá, tá vendo? Então, se eu colocar aqui um e-mail válido, ó, ele fica branco. Tá? Então, esse é um recurso interessante também. E aí tem vários outros tipos, né? Você pode colocar aqui, ó, eu quero que seja validado um determinado tipo. Isso facilita muito a vida. E aí, nós temos um outro cara aqui também que pode ser melhor, que é a data de nascimento do cara. Em vez de usar um text box, eu tenho coisas mais interessantes para usar ali, como, por exemplo, um data grid. Não, desculpa, data grid não. Date, cadê as opções de date que eu tenho? Date box. O que é um date box? É uma caixa de diálogo que eu clico e vem esse aqui para selecionar a data é melhor. Então eu vou usar um date box. Como é que eu uso o date box? Basta falar que ele é um date box. Então, ISO date box. Então, lá no meu campo, que é uma data de nascimento, em vez de usar um text box, eu vou usar um date box. Isso facilita muito porque, olha só, atualizou, na hora de inserir, a data de nascimento já tem aqui, ó. O cara pode escolher aqui uma data. Só que aí nós vamos ter um problema. Vou tentar inserir aqui, ó, o fff@fff.fff. Vai. Salário, senha, veículo, salvar. Cadê ele? Olha a data de nascimento que ficou, ó. Por quê? Porque quando eu vou inserir, a data de nascimento que vem aqui, ó, ela vem no formato dia, mês e ano. Ou não? 8 de fevereiro. Olha, no formato americano ainda para piorar a situação. Eu acho que esse Google Chrome aqui deve estar nesse padrão. Ou a biblioteca, como ela está no site americano, eu acho que por ter copiado a biblioteca... Vou fechar isso aqui, peraí. Por ter copiado a biblioteca online, e esse site está provavelmente num americano, essa configuração desse cara aqui lá deve estar em padrão americano. O padrão americano é esse, ó. Mês, dia e ano, tá? Então, eu vou deixar esse probleminha aqui para que vocês quebrem a cabeça, para ver se vocês conseguem resolver, senão, me lembra na próxima aula que nós vamos ajustar isso aqui, tá? Para que a gente possa receber lá no nosso salvar pessoa, quando a gente receber esse nasceu aqui, ó, que está chegando no formato mês, dia e ano, e na hora que a gente vai salvar no banco de dados, o banco de dados quer essa informação no padrão ano, mês e dia, a gente tem que fazer esse ajuste. Esse ajuste pode ser feito com a função de manipulação de string mesmo, que também resolve. Certo? Vou deixar esse desafio para vocês brincarem aí até na próxima aula. Então, o objetivo da aula de hoje está atingido. Fizemos o botão de inserir funcionar. Vamos dar uma repassada rápida aqui no código. O salvar pessoa.php é um algoritmo PHP que conecta no banco, monta o comando insert com os dados enviados no formulário, salva no banco de dados, processa esse comando insert lá. Se deu tudo ok, ele devolve essa mensagem JSON. Se não, ele devolve outra mensagem JSON com erro.
Aí, o outro código que nos interessa é esse que nós já tínhamos implementado na aula passada, onde nós usamos a biblioteca, já tínhamos isso aqui funcionando, fizemos os ajustes de... Quando clica no botão inserir, ele abre a função JavaScript nova pessoa. A função JavaScript nova pessoa abre uma janela de diálogo, centraliza e coloca o título nova pessoa e limpa o formulário que está lá. Essa janela de diálogo, o identificador dela é DLG. DLG é essa criancinha aqui, ó, que dentro dela tem um formulário com os campos que nós colocamos. Ela começa fechada, mas ela será aberta quando clicar no botão inserir. E definimos que, após clicar no nova pessoa, a URL será a URL salvar pessoa. Como você abriu esse formulário aqui, esse formulário, ele tem botões. E os botões que tem nesse formulário os botões, ó, DLG Buttons. E o DLG Buttons tem o botão salvar e o cancelar. Quando você clicar no botão salvar, ele vai chamar a função salvar pessoa. A função salvar pessoa, por sua vez, vai pegar o formulário, onde o internauta preencheu os dados, fazer o submit ele para a URL é salvar pessoa. Dando tudo certo, processamento, na resposta, se tem mensagem de erro, ele mostra o erro. Se não tem mensagem de erro, ele fecha essa janela de diálogo que ele abriu e faz um reload no DataGrid. Esse reload nesse DataGrid aqui faz com que aquela pessoa que acabou de ser inserida apareça nessa listagem aqui, ó. Por isso que você clica, acaba de clicar no botão salvar, essa janela aqui é fechada, a pessoa que está aqui foi inserida e ao ser fechada ele faz um reload aqui, ó, que é como se fosse um F5, ó, e ele atualiza aparecendo a pessoa que foi inserida. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Show de bola. E na próxima aula, então, nós vamos partir para o botão editar e assim sucessivamente, certo? Sem dúvidas? Ok. Todo mundo autografou minha lista, hein? A lista já está por aí, procura para assinar.